Olá pessoal, boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live. Então peço um pouquinho de paciência com vocês, porque os nossos amigos do Maria Amélia já vão fazer o link com o Facebook do Maria Amélia e também com o Instagram do Maria Amélia. Então vocês podem acompanhar aqui pelo meu canal, vocês podem acompanhar também pelas salas e pelos grupos que no Facebook que o Maria Amélia disponibiliza, né? Então nós temos alguns minutinhos ainda para começar, tá? Então enquanto isso vamos refletindo um pouco, vamos colocando o nosso coração, nosso pensamento em ordem, né? Vamos colocando nossa cabecinha para funcionar, vamos abrindo nossa mente, nossos ouvidos para a palavra que nós vamos conversar hoje, né? Vamos falar sobre Evangelho, né? Então, daqui a alguns minutinhos, às 20 horas, nós começaremos a live. Então, enquanto isso, dá pra gente ir batendo um papinho, conversando, eu colocando os livros, as anotações aqui em dia, né? E com certeza vai ser um encontro, um bate-papo muito gostoso com todos, como sempre é, né, gente? Não tenhamos dúvida que sempre é muito bom estar juntos, né? E a gente faz com muito carinho, muito amor, né? Eu tô aqui respondendo o pessoal. Vocês sabem que não dá tempo durante a live da gente interagir com todos, mas todos serão vistos e respondidos com coração. Tô vendo aqui meu amigo Ricardo, né? Ricardo, tudo bem aí para o link? Está tudo ok aí? A Marilísia também, a Celiane, um beijo, meu amor. O meu amigo Rando já está ali. Então vamos lá, o Gilson. Então daqui a pouquinho, depois da live, eu responderei todos com toda a atenção possível, tá, gente? Mais alguns minutinhos. E eu convido a todos, vamos ficar em prece, né? Vamos ficar em prece, vamos elevar os nossos pensamentos, né? Hoje é dia de a gente conversar, da gente fazer essa reunião, né? Uma reunião virtual, mas que não deixa de ser gostosa. Olhando a telinha e o rosto de cada um de vocês, dá uma satisfação, dá uma saudade, né, gente? A gente tá com saudade realmente das nossas atividades, né? Quem não está, né? Tem aquela brincadeira que a gente fala. Saudade, né, filha do Centro Espírita, né? Que saudade de estar com seus amigos, né? Gente, todo mundo no mesmo barco. Não tem um que não esteja passando tantas dificuldades, alguns têm menos, né? Outros têm mais, mas todo mundo no mesmo barco, com saudade, querendo sair, querendo voltar às atividades normais, mas é o tema que nós vamos falar hoje, né? Obediência, resignação. Daqui a pouquinho nós entramos ao vivo. Já estamos ao vivo, período de testes, período de ajustes, né? E os links já junto com Maria Amélia. O pessoal já está aí preparando. Obrigado, Giane. Obrigado, Andréia. Beijão. A Lara também está aí conosco. Boa noite. Marilisa, já falei. E vamos aguardar mais alguns instantinhos, tá? Mais uns minutinhos só. Faltando um minuto. Tô vendo muita gente aí ao vivo. A Angélica está ao vivo também. E que delícia. Pessoal todo aí conosco. Bastante gente. Vamos lá, faltando alguns instantes. Pois bem, 20 horas em ponto, sejam todos bem-vindos, uma boa noite, bem-vindo à live do Centro Espírita Maria Amélia. Com muito orgulho, com muito carinho, estou aqui revendo vocês todos, cada coraçãozinho aí que aparece, cada clique de ok, cada aceno, é um motivo de muita alegria, gente. A gente não pode estar juntos ao vivo, por força da lei, que nós também temos que ter a consciência, mas estamos aqui de coração, né? Então vamos lá, como nós fazemos em todas as atividades, né, do Centro Espírita,
nós sempre iniciamos com uma prece. Então, este momento que eu convido a todos, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente. Se vocês se sentem mais à vontade, pode sentar numa posição cômoda. Respire, inspire com calma. Vamos deixar a palavra de Jesus tocar o nosso coração. Vamos abrir mente e coração para que hoje nós estejamos aqui, né, gente, de corpo e alma, para receber os fluidos tão necessários e as lições. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais por esta oportunidade de estarmos reunidos. Rogamos também a bênção, através do nosso merecimento, da nossa inteligência, que nós possamos absorver todas essas lições, que nós possamos estar irmanados em coração a um propósito maior, que não seja somente os nossos gostos, mas o bem comum, onde que nós possamos exercer o nosso amor, nossa fraternidade e a caridade. Então rogamos principalmente, Pai, essa força que vem do íntimo do nosso coração, para que nós sempre estejamos atentos e estejamos com força de vontade para realmente progredir em direção à luz. Nós sabemos que através do amor ao próximo é um caminho que nós devemos seguir para trilhar essa evolução. Graças a Deus. E vamos lá. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar, este capítulo chama Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item que foi escolhido para a palestra de hoje seria obediência e resignação. Porém, nós precisamos situarmos no capítulo que Cristo quis nos dizer. Eu sempre gosto de ler um pouquinho do Evangelho, porque o Evangelho, gente, é o que realmente vai nos despertar, que vai trazer essa luz, esse entendimento para nós. Somos carentes de ensinamento, nós estamos aqui para aprender, precisamos realmente aprender. E isso é esforço próprio. Cada um de nós que escolheu um dia de sexta-feira para ouvir um pouquinho, para principalmente refletir, né? Ler, refletir, ouvir uma palavra e tirar as próprias conclusões daquilo que está fazendo, chama-se esforço próprio. Olha aí, cada um de nós buscando esta forma de melhoria, que, gente, é para todos. Eu aqui, revendo essas lições ou fixando melhor, com certeza eu estou aprendendo. Eu preciso realmente entender um pouco para conversar um pouco com vocês. E aqui não é lição de moral, não é nada imposto, é um bate-papo. A palavra de Jesus, vamos tentar trazer um pouquinho para os nossos dias atuais e realmente ter a certeza de que o que ele está falando tem tudo a ver conosco e tem tudo a ver com o nosso momento. Então, no capítulo, nós vamos começar falando sobre injúrias e violências, né? A primeira frase que nos vem: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 5 também. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também São Mateus, né, no capítulo 5, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também está em São Mateus, né, do capítulo 5, versículo de 21 e 22. Dica! Pega tudo isso, gente. E vai lá em Mateus, realmente, pega o Evangelho, vai lá em Mateus, abre no capítulo 5. Vê se está escrito isso no versículo 5, versículo 9, 21 e 22. Vê se o que foi dito, o codificador Allan Kardec trouxe para o livro e trouxe as explicações filosóficas juntamente com os espíritos superiores para que nós tenhamos uma melhor compreensão da palavra. Porque se eu já tenho a compreensão, eu não preciso consultar livros, já está tudo dentro de mim. Mas eu acho que a grande maioria precisa realmente entender, né? Precisamos realmente estar com o coração e com os ouvidos abertos para entender, né? O capítulo segue assim.
Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha lá. Atenção, dica. Galera, é lei. É lei. A mansuetude, a afabilidade, a paciência, a moderação, a doçura. Jesus fez disso uma lei. E aí, queremos ser os seguidores do Cristo? Queremos merecer um estado melhor quando daqui partirmos? Para isso, gente, para todo o caminho existem regras. Para toda conduta, nós que não somos espíritos iluminados superiores ainda, pois ainda buscamos, precisamos observar as leis. Mas o que Cristo nos traz são ensinamentos. Todas essas virtudes é que nós precisamos conquistá-las no caminho da evolução. Ora, eu preciso evoluir, eu quero evoluir, Kleber. Pô, mas como eu faço? Olha aqui o caminho. Está escrito. Mas, peraí, porque está escrito eu tenho que seguir? Não, então eu estou fazendo um exercício, gente, que o Espiritismo sempre vai pedir para você fazer. Sempre você vai se deparar com essa expressão, a fé raciocinada. São palavras abstratas que estão sendo ditas aqui no livro que nos chega através da codificação e eu preciso saber, eu quero ser um ser humano melhor. Nem vamos falar de agora de salvação, de elevação espiritual. Vamos falar terra, vamos falar de encarnados, vamos falar de plano material. Eu quero ser uma pessoa melhor. Vocês também querem? Eu acredito que a grande maioria sim, né? Então, como que eu faço? Ora, eu estou lendo um livro, um ensinamento, onde está me dizendo que Jesus me trouxe uma lei. Ele trouxe algumas virtudes e ele está me passando como se fosse uma lei. Então eu preciso ter doçura no trato ao próximo. Eu preciso ter essa suavidade, a brandura. Eu preciso ter ternura, o significado da doçura. Eu preciso ter moderação nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu comportamento. É de uma forma moderada, de uma forma equilibrada. Né? Nada, não precisa ser todos os extremos. Comedimento. Isso é os significados da moderação. Mansuetude tem a ver com a mansidão. Sermos brandos, mansos. Tudo isso, ensinamento do Cristo. Né? Afabilidade. Né? Ser afável, cortês, delicado. Agir com benevolência. A doçura também. Né? E a paciência, gente. Então, caminho de evolução. Olha lá. Raciocine comigo, gente. Eu preciso raciocinar com vocês. Essas virtudes me levam a um estado melhor de ser humano? Essas virtudes me trazem paz e equilíbrio para eu prosseguir? Parece-me correto que isso é uma lógica e que vamos pensar, se toda a nossa sociedade fosse preocupadíssima e estivesse buscando essas virtudes, não estaríamos melhor? Então aí, gente, está a fé raciocinada. Vocês estão raciocinando comigo. Eu não vou chegar na conclusão sozinho e vou dizer assim, é através disto que somente você será salvo. De forma alguma. O Cristo me traz elementos e ferramentas para eu pensar na minha vida. Por quê? Dotado de inteligência, eu preciso botar a caixinha para funcionar. Dotado de livre-arbítrio, eu sou quem decidirá se eu seguirei por esse caminho ou não. Ele condena a violência, a cólera e tudo o que for descortês, quando ele está dizendo nas palavras dele, que está em Mateus, aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Vamos lembrar que Jesus usava parábolas e usava imagens para chocar aquela sociedade, aquelas pessoas daquela época que eram muito mais no sentido de brutalidade, no sentido de um povo ainda ignorante. Vamos lembrar que não tinha tanto acesso, não tinha quase nada de acesso, na verdade, à educação naquela época, né? Não existia escolas formais, obrigatoriedade de estudo. Então ele falava conforme os homens daquela época. Mas ele já está falando que não era para você utilizar a raca, esta palavra horrível que os hebreus utilizavam. É como se nós tivéssemos hoje na nossa sociedade essa mania de... Eles falavam assim,
ao estar bravo ou considerar alguém uma pessoa de má conduta, uma pessoa reles, uma pessoa vil, eles viravam o rosto, escarravam, cuspiam mesmo, né? Aquela cena de cuspir, falava raca, virava o rosto e cuspia. Então estava menosprezando, estava levando a pessoa ao patamar pior do que existia. Era um dos piores insultos que existiam. E os judeus faziam isso, né? Os hebreus faziam isso entre eles. Ou seja, Jesus já estava condenando este ato. Por que, gente, condenar este ato? Porque ele é contra todas essas virtudes que o Cristo está desenvolvendo quando ele trouxe este ensinamento. Entendeu? Então nós também devemos pensar que nas nossas palavras a intenção ela vai agravar ainda mais o ato ou atenuar. Então às vezes escapa alguma coisa reprovável, mas se também não tinha aquela toda a intenção dentro de si, aquele sentimento todo, é uma coisa. Agora quando você fala, xinga, maldiz, né, ao seu próximo e da sua palavra está o que vem do seu coração, ou seja, a animosidade, o ódio, a falta de respeito, a má vontade, ou desejar o mal realmente, então esta intenção que parte de você agrava muito mais a palavra que está sendo dita. Então isso é a atenção que devemos ter, porque a gente sabe que as palavras têm poder. Quantos de nós já fizemos magoar ao próximo através de palavras? Ou quantas vezes fomos magoados por uma palavra ou uma frase ou uma expressão que uma pessoa diz num momento de raiva, mas não importa, aquilo vai te ferir, vai ficar marcado. Quem não tem uma marca dessa? Quem não tem um momento de uma tristeza ou de uma mágoa que passou ao ser ferido? Da mesma forma que nós temos, gente, quando nós falamos, quando nós fazemos, nós deixamos essa marca e esta impressão a quem recebeu aquela ofensa ou aquela palavra que foi dita de uma forma inapropriada. Então, lógico, como a gente está em constante movimento com o próximo, então tem muitas variantes disso. Então a intenção nisso eleva, agrava ou atenua, mas não deixa de ser um mal. Então qual o mal que eu vou querer fazer? Qual o mal que eu fiz? O grande mal, o grande atenuante ou foi menos? Então aí a educação. Aí, gente, parte do princípio que nós precisamos realmente policiar. Lembra do livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio de realmente continuar com essa prática ou tentar ser mais moderado e pensar antes de falar, né? Então a gente não precisa pensar antes de falar. Tem aquele remédio que o Chico Xavier nos dizia, que é o remédio de colocar. Antes de você ofender alguém, faça o seguinte: pega a água, coloca um gole de água na boca e conta até 10. Esse é o santo remédio. Mas como assim? Tem remédio nessa água? Não, gente. Você vai ver que depois você contou até 10, provavelmente aquela mágoa, aquela ódio, aquela ira toda passou e você não vai cometer aquela besteira. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você ache que você tenha razão. Então, é um santo remédio, uma coisa simples, mas que os avós ou as mães, a bisa, o biso, quem quer que seja, passava de ensinamento para nós. Né? Não tem assim remédio nenhum, é o placebo, ou seja, é aquele momento que você parou, deu uma respirada, contou e não proferiu a palavra que é contra esta lei. Porque, gente, há caridade nisso? Se a gente não está buscando a elevação, o melhoramento, a reforma íntima, e a gente sabe que a caridade é o caminho para isso, há caridade numa palavra onde nós vamos ofender alguém, então essa parte da injúria e da violência ela vai muito nisso, porque o capítulo ele se inicia dessa forma, porque Jesus está explicando: bem-aventurados serão os brandos, aqueles que são brandos e pacíficos, né? E eles herdarão a terra. Mas Jesus diz para herdar a terra, mas ele sempre está falando para a gente herdar o reino dos céus, né? E eles herdarão a terra, mas como que eu faço para herdar a terra, né? Tem um seguinte sentido que a gente precisa observar.
Entre o céu e a terra, Jesus sempre colocou as virtudes. As virtudes superiores são as do espírito, que nós vamos conquistar em espírito, no mundo espiritual. Mas para buscarmos elas, nós vamos encontrar aqui no nosso caminho, onde nós estamos matriculados na nossa escola divina, chamada Planeta Terra. E não devemos dar tanta importância, a importância do que está no espírito do que está na matéria. Precisamos da matéria. Não confundirmos a importância que se dá aqui ao acolá. Precisamos estar aqui. É daqui que nós vamos tirar esses frutos dessas lições para alcançarmos. Herdaremos a terra, gente, mas a promessa de Cristo de uma terra melhor. Nós chegamos a essa conclusão no mundo regenerado, quando nós tivermos a capacidade de estarmos neste grau de evolução, onde que nós buscaremos, é como se fosse o paraíso nesta terra. Chegaremos lá um dia, mas para isso eu preciso de você, de você, de você, de mim, de todos nós estarmos praticando esta lei, que é a lei do amor e da caridade. Pode ter certeza absoluta. Olha lá, a fé raciocinada de novo. Pode ter certeza absoluta. Quando o reino aqui obedecer, se essas terras forem um reino, se o mundo inteiro for um reino, ou vários reinos, não importa. Se esse reino obedecer à lei de amor e caridade em toda a sua compreensão, na sua sublimitude, na sua maior pureza, e todos nós praticarmos isso, estaremos na terra regenerada. E aí, falta muito? Falta bastante? Cada um segundo as suas obras e no seu caminho e no seu grau evolutivo. Mas nós podemos ir modificando o nosso terreno que está ao nosso alcance. Nós podemos ir buscando a nossa melhoria. Porque se eu estou precisando e almejando uma terra melhor, gente, eu preciso olhar para o meu quintal primeiro, né? Eu preciso olhar para o meu lado. O que eu estou fazendo para contribuir para esta melhora? Qual é o meu papel? Sou responsável? Pelo menos pelo meu lar eu tenho que ser responsável. Pelo menos por aqueles que convivem comigo eu preciso me esforçar para viver em paz e viver dentro da lei do amor e da caridade. É fácil? Não, não é. Os espíritos mesmo nos explicam que nesta terra não é fácil, porque nós encontraremos muitas dificuldades, nós encontraremos pessoas e a força das coisas, elas estarão de uma forma ainda como se fosse nos primórdios, o primitivo, a semente, o germe disso. Mas nós temos a capacidade, a inteligência, de novo, e o livre-arbítrio para buscar isso. Então, cabe a nós, homens e mulheres e todo mundo, encarnados e os desencarnados nos auxiliando, porque nós mutuamente auxiliamos uns aos outros. Quando vai ser, Kleber? Quando vai ser, meus amigos dirigentes ou os nossos queridos médiuns que já estão aí há mais de 50 anos lidando? Ninguém tem a resposta, vai depender de cada um de nós. Não existe tempo para isso. Porque se de repente amanhã todo mundo acordar e querer realmente fazer isso, é amanhã que começa. Mas não vai ser assim, né, gente? Todos nós vamos buscando aos poucos. Precisamos auxiliar aqueles que sabemos que precisa da nossa mão, do nosso auxílio, ao passo que nós precisamos buscar a melhora através do nosso conhecimento, através disso que a gente procura na literatura, na caridade ao próximo, na benevolência. Então isso é uma eterna evolução. O planeta caminha assim, né? Então, bem-aventurados serão esses mansos e pacíficos. Por quê? Os mansos e pacíficos, gente, têm a oportunidade de ouvir, abrir o coração e abrir o ouvido para os ensinamentos de Jesus. Olha só, os brandos, os mansos, eles são mente aberta. Eles dão a oportunidade de ouvir, mesmo que não conhecessem a palavra de Jesus, mesmo se só vivesse a vida material e não tivesse contato com a religião. Se eu for manso, se eu for pacífico, eu paro para ouvir. Eu dou a chance de ouvir. Ao passo que se eu tiver com meu orgulho, se eu for egoísta, orgulhoso, presunçoso, achar que de tudo sei, eu não dou ouvido às palavras.
E a palavra de Jesus me chama para aquelas virtudes. Lembra as virtudes do começo? Vamos lá lembrar de novo. Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. Ela me chama a isso. Só que eu tudo sei. Então eu vou dar ouvido. Isso aí é coisa de religioso. Isso é coisa de gente que está querendo ser padre, que está querendo ser, sei lá, santo. Não, gente. Pelo contrário. Isso é caminho para a evolução de cada um de nós. Passa por isso. Então, no dia a dia, eu vou precisar buscar nestes elementos o que eu estou fazendo, quais são as atitudes, elas estão dentro dessas virtudes. Estou tendo doçura, estou tendo paciência, eu sou uma pessoa calma, branda, né? Realmente, quando alguém vem falar comigo, eu ouço, e eu tenho uma opinião ou uma forma de lidar com a situação moderada, ou eu sou extremista, extremamente negacionista, não quero saber, não é isso, não, somente a forma que eu aprendi é a forma correta e acabou. Eu sou dos extremos, ou eu procuro o equilíbrio, ou eu procuro a moderação nas coisas. Eu procuro evoluir desta forma, né? Preciso ser humilde. Olha a humildade aí, onde que entra? Entra a humildade. Para eu saber, né, ser sábio, o mais sábio é aquele que diz que eu nada sei ainda. Preciso muito aprender. Está usando do que? Da humildade, porque ainda precisa realmente de muitas lições. E paralelo a essas lições que nós estamos lendo hoje, a teoria, vem as provas, quando nós vamos lidar com o próximo. Olha aí, uma das chaves que o Espiritismo nos ensina. Eu vou lá, casa espírita, literatura, tem um monte de coisa a aprender, os espíritos trazem mensagens maravilhosas, eu recebo o passe, aquele passe energético maravilhoso, imposição de mãos, aquela luz, sabe, aquela energia boa que a gente tem, né? Ou mesmo numa missa, não importa, gente, quando a gente está meditando, a gente se renova, os bons espíritos, eles atuam em todos os lugares. Em todos os lugares mesmo, não há limite físico para eles. Basta a pessoa de boa vontade pedir, ter o merecimento. Então eu vou lá na casa espírita, eu vou estudar, eu estou matriculado no curso, realmente eu trabalho na Câmara de Passe, eu faço imposição de mãos, eu leio, então lá eu estou calmo, estou em contato com vocês. Já perceberam que na casa espírita, eu estou falando de casa espírita que é a religião que eu frequento, né? Mas cada um pode ter a sua, não há problema nenhum. Nos lugares religiosos, já percebeu que a maioria dos momentos, a maioria das pessoas estão tudo de bem, todo mundo cordial, nós nos respeitamos, falamos bem, e às vezes até temos um momento de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, né? Então tudo é favorável na casa espírita. Que bom que seja assim, que bom que nós temos isso, né? Um momento de prece, né? Aí nós estamos em contato com a linda teoria do aprendizado. Kleber, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que a prova vai acontecer naquele momento que vier uma pessoa mais difícil te tentar. De alguma forma, tirar você do seu eixo, da sua seriedade, do seu equilíbrio, através de uma pessoa mais difícil de coração, de lidar o trato, através de um chefe ou de um parente. Aí, gente, é hora da prova. Aí é hora de você pegar e responder o questionário para ver se você realmente assimilou e está pronto por uma nova lição. Né? É assim que as coisas vão acontecendo. Para isso, no item que nós vamos entrar, obediência e resignação, Jesus coloca essas duas virtudes ao lado da doçura, né? E que elas têm que ser muito ativas. Só que nós não podemos confundir a obediência e a resignação, nós não podemos confundir com a preguiça, né? Nós não podemos confundir com a negação do sentimento e da vontade, ou seja, de não fazer. Obediência é uma coisa, ela vai trabalhar ao lado da sua razão. Por que é que eu sou obediente? Por que é que esta lei que Cristo está me passando, eu vou ser obediente a ela? Tem razão? Lembra da razão que a gente estava falando sobre a fé raciocinada? Tem sentido eu pensar nisso? Eu preciso ser obediente para alcançar
este nível que eu estou pretendendo de melhoria própria, não para me sentir melhor que outrem dos outros, né? Não para me sentir melhor do que os outros, para sim eu ter o sentimento de evolução, para eu saber que eu estou fazendo o correto. Então a obediência cabe na minha razão? É justo e é bom para mim e para o próximo eu ser obediente? Aí eu estou começando a entender o Espiritismo, Kleber. Por quê? Porque ele está me dando alguns elementos que eu possa pensar e eu vou tomar a decisão se é bom para o meu coração. Agora, eu não ser obediente àquelas virtudes que o Cristo está me ensinando, provavelmente vai me levar para onde? A ser um cara violento? A ser um déspota, ou seja, um ditador na minha própria casa? Ou vai me levar a ser um cara extremamente orgulhoso, né? Porque essas virtudes, vamos lembrar, ela está do lado de virtudes, de humildade, de paciência, de ter o amor, a caridade para com os outros e para comigo mesmo. Então estou raciocinando em cima do texto. Eu não peguei o texto, simplesmente li e falei, Kardec falou, Jesus falou, então é bom para nós, né? Vamos seguir, gente, porque tem tanta coisa errada mesmo, né? Quem sabe a gente seguir não é melhor. Eu posso ser assim se eu quiser, mas e aí? Tô com preguiça de raciocinar? Tô com preguiça de ler e entender? Para isso serve o nosso esforço. A gente pode encontrar essas coisas através de esforço próprio. É por isso que nós sempre convidamos a todos, façam os cursos. Leiam as obras básicas. Espíritas, vocês conhecem o Evangelho? Não. Vamos conhecer o Evangelho, gente. Tem curso de Evangelho dentro da casa espírita. Grande maioria de vocês devem ter uma Bíblia na mão, em casa, da avó, da mãe. Compre a sua. Comece a ler. Se tiver meio complicado, comece a ler do Novo Testamento para frente, ou seja, dos Evangelhos do Cristo para frente, chamado Novo Testamento. O segundo livro da Bíblia para nós, né? Que para o povo judeu a Bíblia, para eles é o Velho Testamento, que para nós seria o Velho Testamento, para eles é a Bíblia. Para nós, vamos nos concentrar no Evangelho, é leitura, gente, aprendizado. O que não entender, vai no Espiritismo, nos livros, entenda, pergunta, converse. Aí que está o esforço próprio. Aí que eu estou me desenvolvendo, aí que eu estou colocando a minha inteligência a favor do meu crescimento, a favor de mim mesmo. E, gente, crescendo, se melhorando, o próximo vai crescer, se melhorar, ele vai ver luz. Faça esse exercício. O próximo vai ver uma luzinha, vai acender uma luzinha na sua casa, no seu trabalho, vai despertar o interesse de alguém. Não precisa ser pela mesma religião que você está indo, pela mesma linha de pensamento, mas o bem ele se espalhará, a luz ela chegará a todos. E que nós precisamos também passar ao próximo essas lições. E o melhor momento e a melhor forma de passar, às vezes, é pelas atitudes que eu estou tomando. Olha, mas o cara mudou, né? O que aconteceu? Sofreu tanto na vida? O que será que foi? Não, mudou. Buscou. Cada um de nós pode fazer um amanhã diferente. Eu não posso mudar o passado. Eu tenho que ter minha energia, minha concentração, minha vida no presente. Aprender com o passado e não ficar tão ansioso quanto ao futuro. Preciso fazer realmente boas atitudes e boas escolhas agora. Por quê? Porque eu almejo um futuro melhor. Eu almejo uma coisa melhor para mim, para a minha jornada e para quem vem comigo, né? Principalmente os meus familiares. Então, obediência e resignação, ela está ligada realmente a isso. A resignação é o consentimento do coração. Elas carregam o peso das provas, né? E no texto, né, no Kardec, ela diz que a revolta insensata deixa a prova ser perdida, né? Se nós temos uma prova onde nós passamos revoltados, onde nós passamos maldizendo Deus, a espiritualidade, o universo, condenando a nossa sorte, a tudo e a todos, nós vamos passar por aquela prova, gente, sem aprendê-la, sem méritos. Provavelmente precisará ser repetida de uma outra forma, ou entrar uma outra forma de aprendizado. Ao passo que a lição aprendida com obediência e resignação, ela traz o sentimento
de paciência, ela desenvolve a sua paciência, a sua tolerância, traz todos os elementos necessários para você passar e aprender com aquela prova. Mesmo que você não tenha ainda a inteligência para compreender tudo aquilo que está acontecendo, na resignação e na obediência você passa com méritos, porque você não maldisse Deus e nem aquilo que te aconteceu, nem acusou a natureza, nem a má sorte. Você sabe que você passou por algum motivo, às vezes maior do que é permitido para você conhecer neste momento. Porém, você não se deixou abater pelo peso das coisas. E outra coisa importante, do lado desse mal há um remédio. E a prova força a gente a buscar melhorias, pode perceber. Uma dificuldade para aquele que não é acomodado, porque aqui a resignação não é a acomodação. A resignação é uma coisa, é um sentimento que você tem. Eu estou passando por isso, não me revolto, mas não me acomodo, porque aquilo não é do meu bem-estar. Eu busco o meu bem-estar porque é uma lei natural do progresso humano, é uma lei nossa. A gente precisa estar bem, a gente busca esse bem-estar, essa condição de melhoria, condição de paz, tranquilidade. Ao passo que a gente vive sofrendo, atribulado, a gente ainda não está num sentido de paz. Mas não vamos levar para o lado da acomodação, porque a acomodação nos gera a inércia, a acomodação ela nos gera uma nulidade das coisas. Você não está tirando proveito daquilo. A acomodação ela não vai te trazer frutos. A atividade, a atitude, aquela inquietação com aquele estado que você está passando, buscando melhorias, mas buscando essa melhoria nas atividades do bem, nas atividades coerentes, respeitando a lei, respeitando o próximo, fazendo coisas dignas, não passando por cima de outros, nem da lei do país, da lei que você precisa respeitar aqui na matéria, buscando formas de melhorias naquilo que está ao seu alcance, vai desenvolver a sua inteligência, vai desenvolver as suas habilidades, as suas atitudes. Quem é que não sai mais fortalecido quando passou por um momento de dificuldade? Quantos de nós conhecem pessoas que, ao passar por uma dificuldade, conseguiu superar essa dificuldade e ainda de quebra saiu mais sábio e habilidoso daquele primeiro problema? Muitos de nós. Mas pode ter certeza que essa pessoa não estava acomodada. Pode ter ficado triste um momento, pode até ter se revoltado durante alguns momentos, mas aquilo serviu de força para impulsionar o progresso daquela pessoa, ou daquela família, ou daquela empresa. Não importa, as pessoas se reinventam, as pessoas buscam, e às vezes através de um sofrimento vem uma grande lição. Essa é para vir, a grande lição é para vir. Precisamos ser sábios e inteligentes para isso. Então não vamos confundir os sentimentos, não vamos confundir a ordem das coisas. Porque a gente sabe, quando a gente fica realmente estagnado numa situação, ó dia, ó céus, ó azar, meu, ninguém merece e não saímos do lugar. Nós não progredimos, né? Nós não saímos de um senso comum, entendeu? Eu fui pegar assim algumas referências. Olha que legal, um livro chamado Estudo e Vida, Estuda e Viva, de Emmanuel e André Luiz. Foram psicografias de duas pessoas, Chico Xavier e Valdo Vieira. Eles trabalharam juntos durante um período. Foi muito fértil, foi muito bom. Vamos raciocinar o seguinte. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre aos bacilos. Tifo é um tipo de bacilo que causa uma doença da febre. Depois eu pego o nome, ou se alguém escrever aí rapidinho para mim, o bacilo chama tifo. Acho que é tifoide, né? Gente, passamos algum momento parecido com isso hoje? Tem algum vírus incomodando a gente? Se as circunstâncias revelam a incursão de um bacilo ou de uma bactéria ou de um vírus, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre a esse bacilo ou a esse agente exterior. Estou traduzindo para os dias de hoje. Foi escrito há mais de 50 anos atrás. E é atual.
E estamos passando por isso hoje, sabe? Então temos conhecimentos, então temos já desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo o estudo para nós nos melhorarmos. Porque essas bactérias, esses vírus que existiam, fizeram com que o homem empregasse dinheiro, recursos, cientistas precisaram estudar pra caramba e fazerem testes e através do método experimental trazer a conclusão da ciência de que aquilo era bom para sanear aquele momento. Mas ele diz, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo aberto aos bacilos, aos agentes exteriores, aos nossos sentimentos que nos corrompem, aos nossos sentimentos que nos paralisam. Entendeu? Se aceitamos a penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. No mesmo livro, depois de falar de bacilo, né, ou bactéria, ou vírus, para o nosso momento atual, se aceitamos a penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Não vamos aceitar a penúria, nem detestar o trabalho. Dificuldades existem e elas são vencidas. O fardo não é maior do que a nossa capacidade de carregá-lo. Ou seja, o problema não é maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo. Então nós temos elementos, nós temos a inteligência, nós temos a força-vida. Não adianta ficar parado no queixume, no azedume, na queixa, naquilo que não nos leva para frente. Uma atitude otimista, uma atitude legal, uma atitude de enfrentar a vida de frente de uma forma assim verdadeira, aceitando os fatos e usando a inteligência para modificar aquilo, é o que nos trará sucesso ou se não fizermos, um insucesso, né? Então nós precisamos realmente chegar nessa compreensão. Quando eu preciso, eu tenho que bater na porta. Preciso chamar Jesus, a espiritualidade superior. Tô dando conta, não. Vem cá, me ajuda. Bate e abrir-se-vos-á. Tudo isso de elemento que a gente busca, de compreensão, nós podemos buscar e até temos a bênção dos mentores, aqueles que nos acompanham, nossos anjos de guarda. Amigo, vai lá, abre aquele livro. Você vai abrir na página certinha, meio sem querer. Nada é por acaso, mas vai cair na lição necessária. Estou buscando, né? Estou buscando melhorias, saindo da minha condição atual. As pessoas dizem, nós temos assim, se reinventem na crise, vá buscar um novo curso, aposte em conhecimento, coisas que você não vai perder. Então, sempre estão falando para nós agirmos, para nós tentarmos modificar através do bem, através das leis, através de boas virtudes, podemos modificar a nossa realidade, né? E pegando o ensinamento de Jesus, para deixar a cólera do lado, para deixar as más palavras, as más ações. Então precisamos realmente chegar nessa concepção e parar. E agora? Vou agir? E agora é comigo? Que me cabe? Né? Esperar o tempo passar, chegar a uma oportunidade ou tentar buscar esta oportunidade? Quando a gente vai vendo e desenvolvendo a literatura com a doutrina espírita, a gente vai realmente tendo contato com algumas coisas. Eles até nos dão dicas maravilhosas, né? O espírito Lázaro, né? Ele faz parte da codificação, está falando aqui no Livro dos Espíritos. Ele diz para nós: cada época está marcada com o selo da virtude e do vício que a deve salvar ou perder. Então vamos lá. Cada época tem o seu selo da virtude e do vício. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Gente, quantas vezes nós não vemos pessoas extremamente inteligentes na matéria, na sua profissão, na sua atividade, que não tem nenhum sentimento de parar e pensar e ter a empatia de ver o sofrimento alheio. Atividade intelectual com a indiferença moral.
Indiferença moral nesse sentido, o que acontece ao meu próximo? O que acontece ao meu redor se eu já alcancei lugar de destaque ou se através da minha inteligência eu consigo suprir as minhas necessidades e aqueles que são dependentes de mim? Nós não vemos miséria ou nós não vemos possibilidades de ajudar a todo momento? Nós não vemos irmãos que precisam a todo momento? Então, atividade intelectual é a virtude. E o vício que devemos correr ou combater ou melhor fazer para não cair nesse vício é a indiferença moral, não ter essa indiferença moral com os nossos irmãos. Aí é que entra a lei do amor e da caridade. Aí é que entra o caminho onde que eu possa ser melhor, onde que eu possa realmente progredir, evoluir espiritualmente, porque a minha evolução se dá principalmente de duas formas, a intelectual e a moral. A intelectual eu vou adquirir através de tudo isso que nós estamos lendo aqui, conversando, debatendo. Gente, espiritismo é filosofia. Tem gente que não acredita muito nisso. Estamos dialogando sobre virtudes e vícios há alguns minutos. Isso não é filosofia? Que Kardec nos trouxe não é a parte de ensinamento moral. Aqui não tem a filosofia para nós pensarmos sobre isso. A indiferença moral não está permeando a nossa sociedade de uma forma que às vezes a gente até pensa, poderia ter feito melhor, os governos poderiam ter feito melhor, os governos estaduais poderiam ter feito melhor, os municipais, as associações de classe, as associações de bairro, de rua, poderiam ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter ajudado mais? Disponho eu de meu tempo, da minha inteligência ou da minha virtude ou do talento que Deus me deu através do que eu posso fazer? Eu disponho de tempo e tenho essa caridade para com o próximo? Tenho essa caridade moral de parar? E não é ensinar, gente. Às vezes é um afago, é uma palavra, é um conselho, é um acolhimento fraterno, é um abraço. E às vezes precisa realmente da caridade material, que a pessoa realmente precisa de tudo um pouco, de alimento, de vestuário, de condições, de emprego. Fazemos isso? Ou deixamos o vício correr solto através da indiferença moral, da indiferença social? O Espírito benevolente, o nosso benfeitor, continua. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Olha aí. Quer dica? Está aqui, ó. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, a lei do progresso, gente. Então, nunca progredimos tanto materialmente, nunca a ciência, a tecnologia avançou tanto quanto nos últimos anos. Foi um salto realmente espetacular. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, ou atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Alguém já viu como que se trata um animal no freio e na espora? Então não queiramos ser assim. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dóceis ouvidos ao ensinamento. A brandura. Olha aí as virtudes que Cristo estava nos ensinando e nos trouxe por lei. Há espíritos superiores a Jesus no comando deste planeta, no comando do progresso de tudo isso. Há espíritos que falaram para nós: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso. Progresso, gente, nós adquirimos através dos nossos esforços, quando queremos caminhar para o bem, quando estamos realmente imbuídos desta força e desta preocupação de crescer. Aí eu tenho como ferramentas para me auxiliar a isso, tudo isso que nós estamos conversando.
Então eu posso ser benevolente, mas eu preciso aprender. Legal, eu vou ler. Ah, pô, mas ler não é muito comigo, eu não sou realmente dessa situação. Tem vídeos, precisa ler. Pode pegar os vídeos do Maria Amélia lá, que é um trabalho excelente também, que a gente tem que parabenizar toda a administração e todo mundo, né, que é imbuído dessa tarefa. Tem vídeos maravilhosos para a gente não quer ler, não tem aquela paciência de ler, apesar que nós precisamos, acabamos de ver que a paciência é uma das virtudes que precisamos desenvolver. Vai ver vídeos, vídeos de grandes pessoas, de grandes mestres ou de grandes amigos que trabalham conosco no Espiritismo, que vai passar isso de uma forma clara para nós, de uma forma que nos motiva a tanto, né? Que nos motiva ainda mais, com mais sabedoria desse que vos fala, dos amigos do Maria Amélia. Tem gente muito, mas muito boa mesmo. Então eu tenho literatura, eu tenho, quando retornar às atividades, a casa espírita que eu possa frequentar. Eu tenho para isso que botar em mente que minha meta, eu preciso passar pela caridade. A caridade, gente, o bem ao próximo, quando você se envolve numa atividade de amor ao próximo, seja ela a atividade da pessoa que vai pegar os mantimentos e levar até o local, a atividade do transporte, ou separar as coisas, catalogar para mandar em tal lugar, ou realmente entregar na mão daquele que precisa, ou realmente trabalhar num trabalho fraterno de acolhimento, de entendimento, de ouvir a pessoa. Quando você começa a se preocupar com a dor alheia, você cresce, você se desenvolve, você melhora, você abre o seu ouvido, você abre a sua mente para melhores aprendizados. Você aprende com a dor do outro, você aprende com o ensinamento da pessoa mais humilde. Nós crescemos dessa forma, com o contato com o próximo. Então eu busco através da caridade esta ferramenta, a literatura me ajuda, bons vídeos me ajudam, estar presente numa instituição séria, numa religião, numa igreja ou num templo, algum local sério que eu sei que ali se presta caridade, amor ao próximo. Isso me faz crescer, então eu busco, então eu estou aprendendo mais uma lição do Cristo, que tem muitas, mas muitas para a gente se desenvolver. E não vou esquecer que na hora da prova, quando chegar a hora da prova, é a hora de eu colocar isso em prática. Que a fé precisa, gente. Ela precisa de frutos. E o fruto da nossa fé é a nossa ação. Então como é que eu vou agir a partir de agora? Como é que eu vou agir amanhã ou depois? Eu estou colocando tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou me esforçando no dia a dia. Estou sendo benevolente, estou sendo paciente, indulgente, eu estou tendo doçura, moderação, mansuetude nas palavras, eu sou uma pessoa delicada, educada, e tenho paciência com o meu próximo. Então no capítulo 9 eu fui ver que eu preciso combater essas mazelas que eu ainda tenho no coração, eu preciso combater essas dificuldades, essas coisas que brotam do meu ser, que ainda estão lá, enraizada. Mas para isso eu tenho o meu livre-arbítrio, a minha inteligência, eu tenho virtudes que eu posso desenvolver e batalhar por isso. Então, a gente vai aprendendo que existem formas, né? Que a palavra do Cristo ela vem abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que o contato com o próximo é a chave que me dá a chance de fazer isso. Esta reencarnação, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui é o que realmente me deu a chance, deu buscar através dessas lições a melhoria pessoal. Está aí um dos motivos da reforma íntima que o Espiritismo vai nos falar sempre. Ok? Então agora eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. De coração, realmente eu fico muito feliz. Cada um que passou por aqui, que deu um oi, que mandou um joinha, que mandou um coração. Vocês não têm noção de como isso ajuda a gente, né? Aqui o nosso mérito todo é para Jesus, que trouxe toda essa obra maravilhosa, para a espiritualidade que nos intui, para a gente ser melhor, para a obra toda que a gente está aqui esclarecendo e aprendendo com ela, né? Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Muito grato por ter a presença de todo e esse carinho, né? Essa troca de energia gostosa, que ele é muito revigorante. Então, aqueles que se gostam, né, e se sentem à vontade, agora é um momentinho de relaxar, respirar um pouco mais profundo.
soltar o ar com calma, agradecendo pelo dia de hoje, pelas bênçãos do dia de hoje, agradecendo a Jesus, a Deus principalmente, onde que nós devemos ter todo o nosso amor e nosso coração é em Deus, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as lições que nos chegam, que nós possamos meditar em tudo que foi dito, extrair dali os elementos para que nós possamos melhorar e que essa luz, Senhor, essa melhora se renove dentro de nós através de atitudes positivas, que nós possamos realmente colocar isso em prática, que nós possamos realmente fazer o bem ao próximo. Abra uma porta, Senhor. Abra alguma solução para que ela venha através de alguma atividade, onde que através do meu esforço eu possa ser útil. E eu sendo útil eu possa aprender, que essa lição seja maravilhosa, que ela seja aprendida, que transforme o meu ser. Então, em busca desta paz, em busca desta luz que nós todos estamos, nós agradecemos a todos. Muito obrigado. Gratidão. Agora eu peço que vocês continuem com o nosso irmão Ricardo, ele vai passar os recados do dia e os recados que virão. Muito obrigado, gratidão a todos, luz e paz. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs.